Teste som. Que chique. Vou tirar agora o som da TV. Já, Sebastião? Tá. Pode falar. Olá, público, uma boa noite. Convido vocês para a primeira edição do nosso videocast Além do Laudo, com a ilustre presença da psicóloga Flávia Nunes. Uma boa noite, prazer. Prazer, Contar não, te perguntar como é que foi essa trajetória, como é que começou isso, se você já começou com essa ideia de psicologia jurídica, se você tinha alguma ideia antes. Não, na verdade eu comecei fazendo psicologia nova, né? Eu comecei com 17 anos, passei para a UFRJ. Eu ainda não sabia, na verdade, o que eu queria fazer nem psicologia, né? Eu tinha uma ideia, primeiro, que eu ia fazer medicina veterinária. Como eu falei para vocês, eu gosto de algumas coisas. Mas aí passei para psicologia, fui fazer. E comecei realmente a gostar muito. E na época não se falava em jurídica, né? Não tinha isso, nem no tribunal não tinha essa carreira. Foi em 1992 que eu entrei na faculdade, né? Aí, bom, fui fazendo, fui gostando de algumas coisas, mas sempre com viés clínico. Eu falo que eu sou essencialmente clínica, né? Como eu acho que toda universidade, a UFRJ, ela tinha muito, a psicanálise era muito forte, né? Então, eu tinha aquela ideia de que ia ser clínica, mas aí fui experimentando também outras coisas, né? Fiz uma especialização em gestão de recursos humanos, aí fui fazer uma formação em gestalt terapia, que foi minha primeira escolha, assim, foi minha escolha, né, na clínica. E comecei na clínica com outras coisas, também fiz uma especialização no trabalho com gestantes, porque eu fiz um estágio na maternidade escola do UFRJ, que era a minha outra paixão. E aí eu tive notícia, quando eu estava saindo, de uns colegas que iam fazer concurso para o Tribunal de Justiça. E na faculdade, em paralelo, a gente teve uma psicologia criminal. Na época não era jurídica, assim, não tinha muito esse nome. Que, assim, passeava uma coisa entre a criminal mesmo e a jurídica, né? Porque a jurídica, na época, ainda estava meio que engatinhando ali pra gente saber, entender o que tem hoje no tribunal, né? E aí foi a primeira turma do TJ, que foi essa que entrou em 98, né? Eram colegas meus que estavam saindo da faculdade, que fazem essa primeira turma, e eu não tinha ideia do que era aquilo, não tinha notícia de concurso. Aí até uma colega minha falou assim, eu vou fazer concurso para o Tribunal de Justiça. Eu falei, que legal, psicólogo no Tribunal de Justiça é interessante, o que faz um psicólogo no Tribunal de Justiça, né? Não tinha a menor ideia do que fazia, né? E eles montaram realmente, né? Eles começaram a desenhar o trabalho do psicólogo, a demarcar isso, né? Essa primeira turma. Porque surgiu a necessidade com a vara de infância também, e aí a gente hoje tem um trabalho muito vasto, porque a gente pode fazer muita coisa dentro do tribunal, né? E aí, assim, eu fui fazendo muitas coisas, e aí mais tarde eu pensei, falei assim, poxa, era uma coisa que eu acho que eu gostaria, né? Passei pela clínica, passei pela saúde mental, passei pela assistência, fui fazendo alguns concursos no interior, e aí no de 2014 eu fiz um concurso anterior para o TJ, não passei, fiquei lá em 20º, que não dá, quer dizer, você passa, mas não é chamado, né? As vagas são poucas, ainda tem isso, né? Embora se tenha muita necessidade de profissionais psicólogos no tribunal, eles chamam muito pouco e sobrecarregam muito os que estão lá. É uma briga nossa desde sempre, né? Desde antes de eu entrar. Pode falar. Perdão, continua. E aí, assim, entrei, né, nesse concurso de 2014, só fui chamada em 2019 e tô lá desde então. Muito tempo, né? Desde 2019. E como a gente estava até comentando antes de começar aqui o nosso podcast, né? Que aqui em Angra tem poucos psicólogos atuando nessa área, não é mesmo? Sim. Do quadro, somos só Ricardo e eu.
dois, né? E tem uma que é cedida pela prefeitura, porque assim, também a gente pediu, já tinha um convênio, né, do tribunal com a prefeitura, aí a gente correu atrás porque tinha saído uma, que era antes de mim, e a gente falou, olha, a gente não está aguentando. Eu me posicionava um pouco contra, a Rita também, porque a gente entende que precisa ser gente do concurso, né? Vocês que estão saindo da faculdade, fazer um concurso, entrar, né, e assumir um lugar. Porque se a gente ficar tapando buraco, eles não vão sentir necessidade de chamar, né? E eu acho que não é justo, né? Alguém trabalhar como a gente trabalha e ganhar menos do que a gente ganha, né? Eu queria voltar um pouco no que você falou da questão do quando você começou. Sim. Isso. O que te fez ficar na área jurídica? Porque você falou que você passou por várias outras áreas da psicologia. O que te fez você realmente conseguir escolher a área jurídica? Eu acho que... Porque você não teve você não entrou na psicologia para a área jurídica. Você não tinha esse anseio. Sim, Mas o que te fez ficar? Eu não tinha conhecimento do que a gente poderia fazer, sabe? Eu não tinha essa... Porque eu acho que é uma falha da graduação, na verdade. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais informação na graduação, né? Eu venho da minha época que a gente não tinha computador, né? A gente estudava em biblioteca. O meu TCC eu fui fazer no livro. Eu fui ter acesso ao computador só para digitar, porque estava surgindo o computador. Surgimento da internet, assim. Então, assim, a gente não tinha muito acesso à informação, né? E eu acho que ficava muito restrito, essa escolha era muito restrita, né? Era baseado no que falavam, no que experiência de outros profissionais. Eu acho que hoje você sabe mais sobre, você vai pesquisar lá no Google, você sabe o que faz um profissional de cada área, né? Você tem como escolher mais ou menos. Você ouve falar, você vai até lá, é mais fácil hoje a escolha. Quais são as suas principais atribuições como psicóloga dentro do TJ? Então, a gente lida com parecer, laudo para guarda, adoção, deixa eu lembrar de tudo, guarda, adoção, curatela. A gente auxilia o juiz, né? Nós somos, na verdade, os assistentes do juiz, os técnicos do juiz, do magistrado, nesses processos todos, né? De adoção, guarda, curatela, tutela, divórcio, acolhimento das crianças, tudo menos crime. Às vezes estupro de vulnerável também, né? Tudo que envolve criança, envolve adolescente, a gente atua. Nossa, é muito Várias interessante. famílias, infância, juventude, idoso. Você consegue, tipo, quando a gente, falando assim, de experiência, quando eu comecei na faculdade, eu não sabia muito da psicologia jurídica, porque a gente só vê hoje em dia mais atuando em clínica, né? Sim. Então, é muito interessante ver como você pode fazer várias coisas ali por quem precisa. Sim. É muito interessante para quem é vulnerável. É difícil para você quando você pega, por exemplo, um caso... Como é que eu vou explicar? Um caso bem sensível. Como que você lida com ele? Olha, hoje em dia, é o que eu falo, né? Às vezes aparece advogado lá, porque a gente está com prazo atrasado, está estourando prazo, e aí ele chega lá e fala assim, ai, mas o caso do meu cliente, ele é muito urgente. Eu falo assim, doutora, aqui tudo é urgente. Infelizmente, não vou poder passar o seu cliente na frente dos outros que eu tenho aqui já para fazer, né? É um idoso que está com o pagamento suspenso, é uma criança que está não sei quanto tempo sem ver o pai. O que é mais urgente? Ah, entendi. Você pode contar pra gente como que funciona o seu dia a dia? Sim, a gente trabalha, a gente é 40 horas, né? A gente trabalha de segunda a sexta. Então, eu leio processos, agendo as pessoas de acordo com essas urgências, né? Com os prazos. E os processos também são divididos, tem processo que tem prazo de 30, tem processo que tem prazo de 60 dias, tem processo que tem prazo de 90 dias. E aí você lê, você elenca isso, né? Vai vendo as urgências ali, o que o magistrado precisa, o que ele quer daquele processo ali, porque às vezes manda para estudo e quer
Ah, você só precisa atender uma das partes porque a outra mora lá na Paraíba. Aí você precisa atender uma parte que mora aqui em Angra. E aí você vai ver se você vai fazer visita, se você... E também é de acordo com cada profissional. Tem profissional psicólogo que acha que psicólogo não precisa fazer visita. Eu já penso que psicólogo faz visita sim. E assim, isso é muito pessoal mesmo, é de acordo com as suas crenças também, né? E Ainda você tem faz isso? visita? Faço visita domiciliar, vou junto com o assistente. Mas assim, o nosso viés é um, o do assistente é outro, Sim. né? O nosso Eu olhar achei que era mais assistente diferente. social que visitava. É, eu também achava. Pois é, tem esse, assim, cada psicólogo gosta de um jeito, né? Porque o assistente social vai olhar uma coisa, a gente vai olhar outra, né? Algum caso ou situação te fez repensar do seu papel ali dentro e te marcou de alguma forma? Não precisa citar nomes Sim. e pode falar se sentir à Sim. vontade, tá? Sim, particularmente, os casos de acolhimento me marcam bastante. Assim, por conta de tudo, né? Dos meus atravessamentos, da minha história, das minhas escolhas, né? Porque eu gosto de trabalhar com criança, aí tem uma série de coisas, né? Das minhas escolhas mesmo. Então, assim, os casos de acolhimento, e teve casos particulares que eu falava assim, caramba, eu acho que nosso trabalho aqui é um trabalho tão de formiguinha, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Será que de fato tá bacana isso aqui? Eu estou fazendo essa diferença toda? Ah, não, acho que vou trabalhar em outro canto. Aí tem dia que a gente tem crise lá e a gente conversa na equipe. Nossa, que bom. Né? Como fazer diferente isso? Né? Ricardo, tadinho, né? Me socorre. A gente se socorre ali. Que bom que E a vocês gente são tem- unidos, né? Sim, a nossa equipe é uma família, o que eu vou te falar, é um ponto fora da curva pelo que eu ouço, né? Sabe? Graças a Deus a nossa equipe aqui é a família. E a gente conversa, assim, um com o outro. Quando um tá em crise, o outro socorre, dá a mão, fala, não, vamos lá, não é bem assim. E voltando um pouquinho, como é pra você manter imparcialidade, né, durante esses casos, durante essas visitas, durante o seu trabalho, né, no geral? Tento, né, assim, mas eu não acredito tanto nessa... Eu não acho que dá pra gente ser 100% imparcial. Eu não acredito nessa imparcialidade. Porque eu tenho a minha história, eu tenho o tanto que eu vivi, o tanto que eu estudei, o tanto que eu... A gente é atravessado por isso. Então eu não acredito nessa imparcialidade toda. Né? Eu coloco minhas coisas no bolso, mas aí vem também das minhas crenças, do que eu estudei, enfim. Né? Eu fico lá com aquilo suspenso e vou trabalhar. Mas eu sou atravessada pelas minhas crenças. Então não tem muito como eu manter essa 100% de imparcialidade. Né? E eu costumo brincar, por exemplo, no processo de guarda, que eu vou atender vocês dois aí, vocês são um casal, né? Vocês dois, e aí, assim, eu atendo você primeiro, sei lá, normalmente a gente atende o requerente primeiro, não importa quem, né? A gente opta por isso, você que fez a queixa lá, né? E aí eu vou te ouvir, aí você vai falar lá, e você chega lá às vezes, falando, porque a gente se conheceu e ela isso, ela aquilo, parece comum. Né? E aí eu vou te ouvir e vou falar assim, nossa, coitado dele, né? Às vezes eu fico com essa sensação do, coitado. Tudo bem, guardo aquilo ali. Né? Sei que eu tô com aquele certo incômodo, identifico o meu incômodo, guardo ele ali, né? Pra fazer, escrevo alguma coisa ou não, depende do dia. Faço anotação ou não, procuro não anotar muito quando eu estou atendendo, né? Mas isso, como eu falei, é muito pessoal, né? E aí, assim, depois eu vou atender ela em outro momento, e aí ela vai falar, não, porque ele era, né? Ele é narcisista, termo do momento, né? Todo mundo é narcisista agora. Não, porque ele agia assim, agia assado, é um casamento assim, e ele faz isso com meu filho, ele faz assado. Aí eu falo assim, nossa, coitada. Eu ouvi isso, mas de repente, será que isso que ela está falando faz sentido? E aí você já fica, né, com aquele olhar meio, você equilibra aquilo ali, né? Aí você vai parar para pensar naquilo que você ouviu de cada um, o que faz sentido para você. E aí você vai ouvir a criança, às vezes, ou não vai ouvir a criança. Você pode ouvir, pode não ouvir, depende da idade, enfim, depende de uma série de coisas, né? O
que faz sentido naquele processo ali, naquele contexto. Perfeito. E É, é isso. rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você faz pra você não levar isso pra casa? Tipo, nos casos mais que você sente assim, como é que você faz pra não levar isso pra casa? Eu faço as minhas coisas, como eu falo sempre, eu acho que o psicólogo ele tem que ter vida fora, né? Não pode ser 24 horas trabalho. Não acho que tem que ser isso. Eu tento, sabe, assim, eu sou super profissional no tempo que eu tô ali. Às vezes é cedo muito o horário, tento não fazer isso muito, fazer disso uma regra, mas eu também tento ter a minha vida pessoal. E deixar isso claro. Evito trabalhar final de semana ao máximo que eu posso, trabalho, mas evito, né? Ter minha vida pessoal e ter isso claro, porque a gente é nosso instrumento de trabalho, né? Então a gente precisa fazer supervisão. Agora eu faço um pouco menos, confesso que eu estou mais relapsa com isso, mas a gente precisa se ouvir. Para isso a gente tem colega, né? A gente troca, né? Fazer estudo de caso, fazer terapia. Eu procuro me manter em dia e acho isso importante. Correto afirmar, eu acho que depende do juiz. Varia, né? Deveria pesar, né? A gente tem uma responsabilidade, às vezes isso pesa até pra gente, quando a gente pensa nisso, né? Mas pesa sim, porque nós somos os técnicos, né? Todas as vezes que eu vou conversar, às vezes com juízes, né? Que são vários juízes, não é um juiz só. Eles falam isso, vocês são os técnicos. Então, às vezes eu me pergunto, né? E até onde isso é bom, até onde isso é ruim. Porque tem esse lado de que sim, nós somos os especialistas da nossa área, mas também até onde isso é não se responsabilizar por uma decisão, né? E eu me lembro antes de eu ser convocada para o concurso, eu estava assistindo, eu via tudo que era notícia, de tudo que era tribunal, de tudo que era canto, né? Eu falei assim, ai meu Deus, é isso que eu vou fazer, Jesus amado. Meio isso, né? E aí uma vez eu vi um caso de uma psicóloga, de uma colega que fez um laudo lá, deu um parecer, no caso que saiu na televisão, de uma criança, e aí o juiz seguiu o parecer da psicóloga, né? E concedeu a guarda para o pai. E aí o pai amarrava o menino na mesa e não dava comida para a menina, e a madrasta espancava a menina, até que aconteceu que a menina veio a óbito, enfim. E a culpa de quem é isso aí? De quem é a responsabilidade? Né? É do magistrado que tomou a decisão? É da psicóloga que sugeriu que o pleito fosse atendido? Aí eu falei, meu Deus, socorro. E inclusive perguntar sobre isso, como é lidar com toda essa responsabilidade, né? Porque seu trabalho exige muita responsabilidade, como você lida com isso, tipo, você mesmo, tipo, Com esse tipo de caso, assim, por exemplo. que você acabou de mencionar. Nesse caso, assim, que deu errado. Não é como se tivesse dado errado, Sim, mas... Sim. Porque as pessoas também acreditam que o psicólogo tem uma bola de cristal, né? É muito comum a pessoa falar assim, você vai ver, você vai receber a fulaninha aqui, às vezes o pai ou a mãe, né? Você vai escutar a fulaninha, não vai? Às vezes eles querem dar a direção do que a gente tem que fazer, né? Você escuta a fulaninha, mas você escuta separado do pai ou da mãe. Você não deixa a fulana ouvir, você não ouve, pergunta isso assim pra ela. Aí a gente começa a ir, não, tudo bem, tá. Porque, assim, eles, né, é muito difícil isso. Não existe uma receita de bolo, né? Do como fazer, e é complicado isso, né? E a nossa decisão pesa muito, sim. A gente sabe disso, tem muita importância, né? Agora, na sua visão, qual é o papel da psicologia na garantia dos direitos humanos dentro do sistema da justiça? Então, eu acho que a gente recebe, né, sujeitos que já
estão com seus direitos violados. Né? Quando ele chega ali no judiciário, é porque ele já passou por muitas violações de direitos. Né? E eu estou particularmente pensando principalmente em crianças, né, ou idosos, no caso de processos de curatelas, né, nos diversos processos que a gente atende. Né? Não estou nem falando desses, né, que são máximos, assim, mas as crianças, por exemplo, do acolhimento. Eu acho que o nosso papel ali é minimizar isso, né, tentar potencializar, né, tentar que eles acreditem ainda que eles são sujeitos, né, que estão ali para conseguir esse protagonismo da vida deles, essa recuperação disso, sabe, desse lugar de gestor da vida própria, que eles têm essa escolha ainda, e eu acho que isso a gente consegue fazer um pouco, ainda que mínimo, ainda que o nosso papel não seja de clínico, né, de psicoterapia, a gente consegue minimamente tornar aquele lugar menos austero, menos hostil, porque quando ele chega ali, ele já está... É muito hostil você chegar num fórum para um processo, porque você foi chamado, ou porque você está acolhido enquanto criança, né, ou porque você tem que responder a um processo. Ninguém quer estar ali, né? Nem como requerente, nem como requerido, na verdade. Às vezes você atende famílias ali de curatela. Eu já peguei um processo de curatela com 7 irmãos que um não falava com o outro. Por conta da mãe que estava ali. Aí um queria assumir a curatela, o outro não queria. Um acusa o outro. Era uma briga de família ali. E ninguém queria estar ali no fórum. Você não quer estar ali falando da sua vida, sabe? Das suas coisas mais íntimas e mais caras para alguém que você não conhece, né? E a gente torna aquilo ali melhor um pouco, né? Que tipo de direitos você percebe que são mais frequentemente violados ou demandados pelas pessoas que chegam até você? Eu acho que são os mais... assim, eu penso muito nas crianças, né? Então, eu acho que são os primordiais, assim, né? Elas chegam ali violadas de tudo, né? Oprimidas, violência psicológica que elas sofrem, violência física, violência sexual, assim, muitas pessoas não têm documento e chegam lá e eles não são nem sujeitos de direitos, né? Eles não se reconhecem, né? Muita gente ali não tem documento, então assim, aí você tem que orientar. Tipo, gente que você diz, crianças, adultos que não têm documentos. Sim. Como é Adultos que que às você vezes aí você encaminha para a defensoria, você, sabe, eles não se compreendem como sujeitos de direitos, né? Isso é muito triste, porque se a pessoa não tem um mínimo que seria um documento, como é que ela vai saber dos direitos que ela tem? Até chegar a você, né? Tem mãe que chega lá e fala assim, eu não sei, eu fui chamada aqui, mas eu não sabe. Não tem documento, eu perdi lá não sei quando, eu perdi na enchente, eu perdi... E aí você vai organizando a vida daquela pessoa minimamente, né? Tentando que ela se veja como um sujeito de direitos, sabe? Como alguém existindo. Cara, sério. Pode perguntar. Eu ia perguntar se tem alguma abordagem que foi mais usada para formação na psicologia jurídica. Não, que eu saiba, assim, não. Na verdade, eu acho que basicamente a psicanálise é sempre, né? Não tem como, é sempre mais usada. Mas, assim, graças a Deus, hoje temos pessoas que fazem outras coisas, né? A psicanálise foi mais usada desde o início, né? Mas eu acho que hoje em dia caminhou bastante para outras abordagens. Tanto que o protocolo do DE é basicamente entrevista cognitiva. Né? E bem, para quem sonha em seguir no ramo da psicologia jurídica, qual dica que você deixa? Algum conselho? Estudar desde ontem. Estudar muito, assim. A gente tem que ter, assim, estudar, mas também viver muito, né? Porque é isso que você está falando. A gente tem que ser atravessado por muitas coisas, por vivências, por
É porque, assim, o que a gente sabe de estudo, né, tem que ser a nossa base, mas que não nos atrapalhe a estar ali com outro ser humano. A gente não pode esquecer isso, né? Porque na nossa profissão eu acho que o importante é isso. A gente lembrar de que a gente é um ser humano que está ali com outro ser humano. É importante a gente estudar, ter muito teoria a todo tempo, código de ética, as normativas, tudo a gente saber isso, assim, muito, porque isso é pedido, isso é o dia a dia precisa disso, mas também isso servir como base, sabe? Não pra gente de vez em quando esquecer isso, sabe? Colocar no bolso e olhar para o outro ser humano que está ali precisando da gente. E fazer às vezes o além, a gente faz muito o além. A gente orienta, a gente manda para a defensoria, a gente liga para a promotora para falar, ó, tá precisando disso aqui, assim, 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 dá para fazer, não dá para fazer, sabe? Articula em rede, porque é necessidade, não dá para você dormir fazendo só o básico, sabe? Você não vai ficar em paz com o seu trabalho. O psicólogo, acho que até qualquer psicólogo, assim, de qualquer área que seja, ele nunca vai ser só um psicólogo, ele tem também, não só, ele deveria também, né, ensinar certas coisas, né, como vocês ensinam, que não ensinar, é orientar, entendeu? Sim. Vocês orientam muitas pessoas, isso me pegou um pouco, porque a gente pegou essa matéria de psicologia jurídica, mas eu não sabia, não tive contato realmente com uma profissional. E a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo, né? Porque a gente vê pessoas que são tão vulneráveis. Eu fiquei realmente chocada que, tipo assim, pra mim, não ter documento, eu fiquei assim, como assim a pessoa não tem documento, que é o básico pra ela existir? Sim, não tem. E você às vezes não encontra, né? Outro dia teve um caso de um senhor que a promotora foi lá desesperada procurar, não achava aquela pessoa. Aí depois da audiência, depois de não sei quanto, foram procurar a criatura, porque a filha precisava, né, pro Bolsa Família, para uma série de coisas, né, pro pé de meia, para não sei o quê. E a gente vai tentando conseguir algumas coisas do governo e tal, e aí não conseguia achar o documento dele, isso era fundamental. E a promotora foi, aí os estagiários foram tentando, depois da audiência, e eu acho que até hoje eu não sei se conseguiu tirar a identidade dele, porque estava em outro estado, ele tirou não sei onde, e ele não se lembrava, e foi mais ou menos por aí. Alguém Eu acho que você bateu exatamente no ponto, porque é uma coisa que eu sempre pensava, que no caso eu estava pensando em fazer psicologia para área jurídica, porque eu sempre achei muito, tipo, sempre vi injustiça e aquilo me deixava muito angustiada. E eu sempre pensei, cara, eu quero fazer diferença, por mínima que seja. E agora você falou exatamente isso, tipo, a menor diferença que você pode fazer, faça. E é exatamente isso. Sim, mas a gente tem as crises, tá? Não quer dizer que a gente não tem. Não, Às vezes eu você olha sei. pro seu trabalho e fala assim, que trabalho é esse que eu tô fazendo? Trabalho de formiguinha, cara, eu não tô fazendo nada. O que estou fazendo aqui, sabe? Aí tem um Não, colega pra imagino pegar que no sim, tua mão e porque- falar assim, não, calma, respira. Mas sim, porque às vezes você deve olhar e pensar assim que às vezes nem o que a gente faz parece ser o suficiente, né? Às vezes você se sente enxugando gelo, sabe? Mas eu acho que o pouco que a Frente às gente faz já demandas. deve ser alguma coisa, né? É isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Você gostaria de falar alguma coisa? Não, gente, é falar que estudem, por favor, e que o tribunal abra concurso, que a gente pede muito, queremos muitos profissionais, colegas. Vamos esperar por isso, né, galera? Até que se formar, a gente tem que esperar por isso. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu Sim. tempo. Foi muito bom. Obrigada aí. Bem, vocês que acompanharam até aqui, agradecemos, deixa o like aí, muito obrigado. Se inscreve no canal. E é isso. Finalizou? Foi. Gente, vou tirar uma fotinha de vocês, tá? Tchau.